Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje é dia de quê? De maltratar intérprete de Libras com as nossas nomenclaturas aí da Química, tá? Então, pessoal, eu convido vocês a darem continuidade juntamente comigo ao estudo da segunda parte da tabela periódica. Vamos só dar uma relembrada aí o que nós vimos na primeira aula. Nós falamos acerca dos aspectos que deram origem à tabela periódica, da sua evolução, bem como da sua importância para a compreensão da matéria, bem como as suas transformações, que é o objeto de estudo da química, certo? Então, as origens da tabela periódica, elas datam aí de 1829, lá na Alemanha, depois muda para a França, depois para a Inglaterra, sempre com cientistas diferentes, né? E ela finaliza, então, com as últimas descobertas com os elementos de transição interna, lá com um cientistazinho chamado Seaborg, lá dos Estados Unidos, ok? Então, hoje nós vamos falar acerca dos aspectos periódicos e dos não periódicos da tabela periódica. Eu vou explicar para vocês como que estão organizados os elementos, quais suas características e como ela funciona. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a tabela ela não foi feita com o intuito de você decorar os 118 elementos, tá? Ela foi feita para quê? Para você consultar. Tabela é criada com o intuito de consultar. Então, na sua prova do Enem, na prova de um vestibular, né, de um concurso, se a questão não te informar os dados acerca do elemento, mas ela obrigatoriamente, né, a banca tem que te fornecer uma tabela periódica. E aí que está a galinha dos ovos de ouro. Como assim, professor? Você precisa saber utilizar a tabela, porque caso contrário é como se eu estivesse te fornecendo um avião de última tecnologia, mas você não sabe pilotar. Vai adiantar de alguma coisa? Não vai. Da mesma forma, a tabela periódica. Você precisa saber manusear para saber onde que se encontra o átomo mais pesado, onde que está o átomo mais leve, o mais eletronegativo, o menos, tá? Então, para isso, eu te convido aqui a permanecer na aula que eu vou explicar direitinho. Vamos lá, então? Então, pessoal, acerca da estrutura da tabela periódica, eu vou começar para vocês dizendo que nós temos dois aspectos. O primeiro é o aspecto com relação aos períodos. Os períodos da tabela periódica são 7. Cada período é representado por uma linha na horizontal, ok? Vamos ter o período 1, lá com o hidrogênio, o período 2 que começa com o lítio, o 3 até o 7, certo? E o segundo aspecto, professor, qual é? São os grupos ou famílias, que aí, como vocês acabaram de ver no slide, nós temos 18 grupos, pessoal. Cada grupo desse, ele tem um nome, tá? Que nós chamamos de família 1A, família 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Atenção aí para o grupo 8, 9 e 10. O que acontece com esse grupo, esses três grupos? Por esses átomos terem características muito próximas, muito semelhantes, então os estudiosos apontam como eles sendo pertencentes a uma mesma família. Qual é essa família? 8B, tá? Depois do 8B, nós passamos então para a família 1B, 2B, e aí voltamos lá para cima com 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e finalizando então com a família 8A, que são representados pelos grupos dos gases nobres, que eu vou falar já já para vocês, certinho? Ah, professor, e essas duas últimas linhas aí da tabela periódica? São os elementos de transição interna, são metais, certo? Que foram o que eu acabei de dizer para vocês, que foram uma das últimas descobertas, né, pelo cientista lá, o Seaborg, dos Estados Unidos.
com a descoberta desses elementos de transição interna, ok? Mas eles fazem parte ainda do período 6 e do período 7 da tabela periódica. O que mais, professor? Ainda a respeito da estrutura da tabela, o que importa dizer para vocês nesse momento é como eu falei na primeira aula. Para quem não viu, é só acessar a nossa plataforma, assista com cuidado, né, que você vai ver que eu disse que a tabela periódica, ela a princípio é organizada em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, que é o do hidrogênio, ele não vai ter subdivisões porque é um átomo só. E depois nós temos mais 3 grupos. O segundo grupo é o quê? São os metais. A maior parte da tabela periódica nós temos metais, né? Esses metais eles vão se subdividir em 4 outros grupos, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, transição interna, transição externa. Depois nós temos o que, professor? Nós temos os metalóides ou semimetais, como preferir, certo? E depois nós temos os elementos que são chamados de ametais ou não metais, que eles também se subdividem em outros, como, por exemplo, os halogênios, os gases nobres, tá? Então, nós temos essas 4 divisões principais e dentro de 3 divisões principais nós temos as subdivisões, certinho? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora, representando cada grupo ou família dessa por um nome específico. Acompanhem comigo. O primeiro grupo são metais, nós chamamos esses metais de metais alcalinos, seguido então pelos alcalinos terrosos. Depois nós pulamos lá para a família do boro, a família do carbono, aí nós temos a família do nitrogênio, calcogênios, nós temos os halogênios e, finalizando, nós temos os gases nobres. Então, os metais são esses que vocês estão vendo, são os elementos representativos, certo? E quem é que está no meio da tabela periódica? São os elementos de transição externas, tá? Transição externa. Finalizando, então, com nossos elementos de transição interna. Por que interna? Porque perceba que essas 2 linhas aí no final da tabela periódica, eles estão entre quais grupos? Entre o grupo 3 e o grupo 4. Está ali a setinha indicando, né, aquela setinha pontilhada perto do retângulo verde. Está indicando que essas 2 linhas aí da tabela periódica, elas foram deslocadas. Mas na realidade elas pertencem àquele intervalo ali, ok? Ao período 6 e ao período 7. Quando eu falo de tabela periódica, nós temos que estudar 2 características. A primeira é com relação à periodicidade e a segunda é com relação à não periodicidade ou aperiodicidade, tanto faz, tá? O que é periodicidade na tabela periódica? Acompanha comigo aqui no slide. A periodicidade é a organização dos elementos em ordem crescente de número atômico. Como assim? Essa periodicidade, em algumas de suas propriedades, os elementos que estão na mesma família ou grupo. Então, como assim, professor? Não entendi. Falar de periodicidade, eu estou dizendo o seguinte: nós temos átomos agrupados lá nas suas famílias, né? Com as mesmas características, e isso daí vai de acordo com o seu número atômico, tá? Então, foi uma das últimas aí organizações da tabela periódica, foram o quê? Utilizar os átomos por meio de ordem crescente de número atômico, e não mais de massa, ok? Esses elementos, né, eles vão ter propriedades semelhantes, como eu acabei de dizer, e essas propriedades elas vão variar como? De acordo com o raio atômico, o raio iônico, a energia de ionização, afinidade eletrônica, bem como eletropositividade e eletronegatividade, que é o oposto da eletropositividade, tá? Então, vamos começar com o raio atômico.
O que é isso? É a distância média do elétron mais externo do núcleo, tá? Então, como aí tem na representação, ó, você tem um núcleo, que é positivo, e você vai ter o elétron mais externo. Essa distância do núcleo para o elétron mais externo é o que a gente chama de raio atômico, ok? Vamos lá. Como é que o raio atômico cresce na tabela periódica? Pessoal, agora eu vou mostrar alguns esquemas para vocês que mostram como é que você deve navegar pela tabela periódica. É só você saber, o raio atômico cresce como? Você vai seguir a ordem da setinha como está sendo indicado aqui nos esquemas, tá? Algumas vão para a direita, outras para a esquerda, outras vão de cima para baixo, outras de baixo para cima. É só você observar o esquema que aí você não se perde, tá tudo mapeadinho, bem bonitinho. Vamos lá? Então, o raio atômico ele vai seguir da direita da tabela periódica para a esquerda, de cima para baixo. Então, os átomos que estão nesse sentido aí, eles vão possuir um maior raio atômico. Então, nesse caso aí, seria o frâncio, ok? Depois nós temos o raio iônico. Quando eu falo de raio iônico, nós sabemos que existem dois tipos de íons. Os íons que são positivos, que a gente chama de cátion, e os íons negativos, que nós chamamos de ânion, tá? Então, é com relação a isso. Ah, professor, mas não entendi o que é íon. Íon nada mais é do que um átomo, que ele era neutro, ele perdeu ou ganhou elétron, e aí ele transformou-se em cargas, positiva ou negativa, tá? É isso que é um íon. Então, os cátions, eles são menores do que os átomos que lhe deram origem. Então, por exemplo, tinha um átomo que era neutro, ele se originou em um cátion, ou seja, ele perdeu elétron, e esse íon, esse novo íon, o cátion, ele vai ser menor do que o átomo original que lhe deu origem, tá? O oposto acontece com os ânions. Eles vão ser maiores do que os átomos que lhe deram origem, ok? Então, avançando, nós temos a energia de ionização. O que é isso, professor? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, vem aqui comigo. Toda vez que eu preciso remover um elétron do seu átomo, né, da órbita aí, da eletrosfera, eu preciso ter uma quantidade X de energia. Então, isso daí é a energia de ionização, tá? É a energia necessária para essa remoção aí do elétron. Quanto menor for o raio atômico, maior vai ter que ser a energia que nós vamos usar para remover o elétron, ou seja, é mais difícil. E isso acontece como? De baixo para cima da tabela periódica, da esquerda para a direita. Então, quem seria o átomo que seria mais difícil aí você remover o elétron? Seria o hélio, está lá na pontinha em cima. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado ao átomo no estado gasoso. Quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a afinidade. E é mais difícil adicionar um elétron, tá? Como é que ela funciona? Vai também ter aí esse mesmo sentido, certo? Com exceção, é claro, dos gases nobres. Por que eu pintei todinho de vermelho aí? Porque é como se você estivesse eliminando, certo? Porque os gases nobres, como nós vamos ver na próxima aula, eles são elementos que já estão estáveis. Então, teoricamente, eles não precisam ter elétrons adicionados ou removidos da sua camada de valência. Mas isso eu vou falar direitinho na nossa próxima aula, não perca. Então, os halogênios aí são os elementos que têm maior afinidade eletrônica. Por falar em afinidade eletrônica, nós temos que falar de eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo de atrair para si os elétrons. Como assim, professor? Em outras palavras, é a capacidade que um átomo tem de roubar elétron de outro átomo, tá? Para os átomos fazerem ligações químicas, às vezes eles precisam capturar elétrons, precisam ceder ou compartilhar também conteúdo da próxima aula, tá? Fica o convite para você não perder.
E nesse compartilhamento, nessa perda ou no ganho, é que são formadas essas ligações, tá? E isso envolve, então, a eletronegatividade, certo? Por exemplo, ó, com átomos iguais, o par de elétrons é atraído igualmente. Como assim? Se esse átomo é igual a esse e ambos têm a mesma força, então o sentido que eles vão puxar o elétron é o mesmo. Então não vai ter um mais forte que o outro, é mais ou menos nesse sentido, tá? E para átomos diferentes, aí nós vamos ter um que é mais eletronegativo que o outro. Aí está representando o lítio e o iodo. Obviamente, pelo raio aí, o iodo está com mais eletronegatividade. Então, ele vai arrastar esse elétron para ele. Certinho? O sentido da eletronegatividade vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. E o flúor também é o mais eletronegativo. Eu tirei aí os gases nobres pelo mesmo fato que eu expliquei anteriormente. E a eletropositividade é o oposto. É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Então, assim, ó, se você for observar, na tabela periódica, uma parte dos átomos perdem elétrons, a característica, e a outra parte é ganhar elétrons, tá? Isso eu vou explicar mais à frente, nas próximas aulas, tá? Então, as características aí de quem são eletropositivos: sódio, lítio, cálcio, potássio, desculpa, são esses daí. O cálcio também, tá? Mas ela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, como ilustram aí as setas. Certinho? Seria o frâncio o mais eletropositivo. Com relação à densidade, ela vai crescer no sentido que está sendo ilustrado aí. O átomo mais denso é o ósmio, por ele estar bem no centro da tabela periódica, tá? E com relação ao volume, também é de cima para baixo, só que agora é do centro para as extremidades. Pessoal, com relação às propriedades não periódicas, nós temos aí 4 que eu vou ilustrar agora, certo? Elas não vão depender do número atômico, que a massa do átomo não depende de número atômico. Fica ligado aí para quando chegar nas horas da questão. O calor específico, tá? Que é a capacidade aí da variação térmica de certa substância. A dureza, que é a capacidade aí de impacto e de penetração. E o índice de refração, que tem a ver aí com a velocidade da luz. Então, vamos lá. Primeira questão, na hora da gente exercitar, ela é retirada do livro A Prova Enem, unidade 1, página 171. Ela diz assim: a tabela periódica a seguir representa os símbolos químicos variando de tamanho de acordo com a abundância dos elementos na Terra. Então, precisou haver aí algumas distorções nessa tabela para que todos os elementos se comportassem na mesma, tá? De forma geral, a abundância dos elementos químicos na Terra vai variar de maneira que inversa a quantidade de elétrons, crescente em um mesmo período. Lembrando, período é o quê? Linhas na horizontal. Alternativa C, direta em relação ao raio atômico. D, progressiva em relação à densidade. E E, decrescente em uma mesma família. Então vamos lá, alternativa A, inversa a quantidade de elétrons, ela não pode ser porque os elementos mais abundantes que vocês estão vendo aí estão para a direita, são os ametais. E é o que não ocorre. Nós temos na natureza, na Terra, os elementos mais abundantes metais, tá? B, crescente em um mesmo período, se você for observar, na mesma linha, não está crescendo. Tem alguns que fazem é diminuir, a maioria está diminuindo, então não pode ser a B. C, direta em relação ao raio atômico, o raio atômico ele vai crescer o quê? Direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, ela está crescente? Não. Progressiva em relação à densidade? Será que é isso? Densidade está no meio da tabela periódica, como nós vimos há pouco. Ou decrescente em uma mesma família? É só observar, pessoal. Os átomos estão diminuindo na mesma família. Começa grandão e termina pequeno, tá? Questão 2. A seguir é representada a família 2 da tabela periódica. Com relação às propriedades periódicas, o bário vai apresentar o quê? Bário é o penúltimo elemento lá, Ba.
Menor massa, massa parou porque massa não é uma propriedade periódica. Eu falei agora no finalzinho da aula, tá? Então já descarta. Maior raio atômico que o magnésio, no caso ele está com um raio atômico menor. C. Menor energia de ionização que o rádio. D. Menor número de elétrons que o berílio. Ou maior eletronegatividade que o ósmio. E aí, o que você acha? É a alternativa B. Realmente é maior raio atômico, porque como eu expliquei, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, os que estão embaixo, né, estão com raio atômico maior. O magnésio está lá em cima, ó. O bário está lá embaixo, então ele tem um raio atômico maior, certinho? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, é só acessar a nossa plataforma e eu aguardo você para as próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal!